Olá, boa tarde. Sejam mais uma vez bem-vindos às palestras da CAPES, a Coordenadoria de Apoio aos Servidores do Tribunal de Justiça, hoje com o tema Homofobia e Transfobia, a visão do STF. Nós vamos fazer aquele nosso combinado de sempre. A palestrante vai fazer a sua palestra, vai dar sua aula, e ao final nós teremos então um tempinho para as perguntas que vocês podem ir mandando durante toda a palestra. Esqueci de me descrever. Eu sou o Germano, sou o mestre de cerimônias, eu tenho cabelos grisalhos, barba, uso óculos, estou todo de azul, terno azul, camisa azul, gravata azul. Conosco aqui está a Ariana, que é a intérprete de Libras. A Ariana tem cabelo loiro, bem comprido, está usando uma roupa, uma blusa preta que tampa os braços e tampa as tatuagens coloridas que ela tem, e ao fundo branco. Também conosco o desembargador Irineu Jorge Fava, que é um dos coordenadores da CAPES. Eles têm o cabelo liso dividido ao meio, usa óculos, está com uma camisa xadrez e um colete preto. Normalmente a gente vê uma bela vista do gabinete dele, mas no momento estão as persianas fechadas atrás dele, então a gente não consegue ver. Nossa palestrante, ela fará a autodescrição dela daqui a pouquinho. Ela é servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo, especialista e mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, integrante do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, o IBDC, autora de artigos jurídicos e do livro O Politicamente Correto e a Constituição de 1988, Liberdade de Expressão e Minorias. Ela que falará então sobre homofobia e transfobia, a visão do STF. Mas antes, ouviremos a palavra do coordenador da CAPES, desembargador Irineu Jorge Fava. Obrigado, Germano. Eu quero aproveitar para cumprimentar a todos e a todas que nos assistem, que nos veem, que nos ouvem, né, neste evento. Já fui descrito, né, pelo nosso apresentante, pelo nosso mestre de cerimônia. Quero destacar aqui a importância, né, da nossa coordenadoria, do nosso núcleo, que é muito importante para que se traga ao tribunal um ambiente de trabalho, um ambiente de convivência democrático e civilizado, né? Um ambiente de trabalho em que a gente não promova ou não compactue com questões que a gente assiste no dia a dia. Questão referente a gênero, questão referente a questões raciais, assédio, etc. Quer dizer, tudo aquilo que possa causar, né, constrangimento, situações vexatórias, humilhações, né, deve ser efetivamente combatido. E eu acho que o melhor combate a esse tipo de atuação, que ainda se tem, infelizmente, a gente acompanha isso no dia a dia, né, é o preconceito. E o preconceito, ele leva a situações, né, totalmente abomináveis. Desde a humilhação, do constrangimento, até algo muito mais perverso, que é, muitas vezes, violência, né, e não raras vezes morte. E eu acho que a melhor forma da gente, então, primeiro é a informação, é esclarecer, é criar uma cultura nova em relação a isso, né, de levar a todos a compreensão que gênero, cor, altura, etc., condição física, enfim, o que for, não desnatura ninguém como ser humano, né? Como ser humano, todos merecem respeito. Não importa o gênero, não importa a condição racial, religiosa, enfim, cada um tem. E para isso, hoje, nós contamos aqui com a inestimável colaboração e participação, né, da doutora Carida Cassis dos Reis Jatene, que, como já foi dito, é nossa servidora aqui no Tribunal de Justiça e é especialista e mestre em Direito Constitucional. Com isso, afora as questões efetivamente sociais que a gente tem, os reflexos, né, também é importante a gente saber e ter em mente os reflexos jurídicos, né, que toda essa situação muitas vezes acaba acarretando. E hoje, então, é essa o tema que a gente... a conotação que a gente tem sobre o tema, que é homofobia e transfobia. Então, como eu digo, são temas que estão aí na pauta, não é, do dia a dia, dos noticiários, e, infelizmente, as notícias que chegam são notícias tristes. Então, eu acho que o nosso evento aqui
irá colaborar muito para a informação e também para combater o preconceito existente. Eu tenho, então, a grata satisfação de passar a palavra à nossa palestrante, a doutora Karina, para que, então, profira aqui a sua palestra. Seja bem-vinda, doutora. Olá, muito boa tarde. Eu estou muito honrada com o convite, né, que a CAPES me formulou para abordar esse tema tão importante, tão sensível. Para aqueles que não podem me ver, eu vou me descrever como eu sou morena, tenho cabelos castanhos, longos, uso óculos, estou vestindo uma camisa branca e o meu cenário aqui não tem nada demais, é só uma cortina branca aqui atrás de mim. Bem, como o próprio doutor Irineu já antecipou, esse é um tema que ainda bem está em voga, né? Nós precisamos, para combater as práticas homofóbicas e transfóbicas, nós precisamos mesmo falar sobre elas, né? Tirar o tabu que existe em torno dessas questões. Eu trouxe para vocês, para conversar aqui, nós temos um tempo limitado, né? Uma live, e eu trouxe um material que eu gostaria de compartilhar com vocês e dizer que esse material ficará disponível com a CAPES, né, para que ela possa, para quem tiver interesse, e eu vou pedir a licença de vocês, então, para colocar esse material aqui. Vocês estão vendo? Estamos sim, cara. Bem, esse tema, ele causa muitas polêmicas, né? Tanto que o STF precisou intervir. Precisou responder a uma demanda social, a uma demanda desse grupo vulnerável, que é o grupo LGBTQIA+, que não tinha voz, não era ouvido pelo Poder Legislativo. Então, para eu desenvolver essa conversa hoje com vocês, eu quero, e a minha formação é de direito constitucional, eu vim para trazer a postura, o direito constitucional envolvido nessa temática. Então, eu vou começar do começo, né, que é onde tudo começa no direito, da nossa Constituição. Então, aqui, eu gostaria de trazer como o racismo é abordado na Constituição. E aqui eu falo, o racismo é abordado na Constituição, mas, na verdade, isso para ficar de um fácil entendimento. Nós temos aqui na nossa live diversas pessoas de várias formações, e eu gostaria de passar essa informação de uma forma muito clara, porque isso interessa a da nossa sociedade, não apenas ao universo jurídico, né? Então, na verdade, a Constituição aborda o antirracismo, né? O repúdio ao racismo. Mas isso está na nossa Constituição? Está. E está desde o início, desde lá o artigo 1º da Constituição, que fala dos fundamentos da República, né? E dentre um dos fundamentos elencados pelo Poder Constituinte originário, está aqui, ó, dignidade da pessoa humana. E além dos fundamentos, quais são os objetivos, né, do nosso país, da nossa nação brasileira? Quais são esses objetivos? Está lá no artigo 3º, inciso 4. Um dos objetivos é construir uma sociedade livre, sem preconceitos de raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Aqui nós temos claramente o termo raça e nós precisamos contextualizar, né, quando isso foi desenvolvido, né, quando a Constituição foi elaborada, pensada lá em 1988, começou antes, promulgada em 1988. Então aqui raça era
simbolicamente ligada apenas à questão da cor da pele. E sexo, apenas a questão da nossa origem biológica, né? A questão de genitália e órgão reprodutor, ou seja, homem e mulher. Aqui, em que pese nós tenhamos, né, tem-se notícia de que a orientação sexual foi discutida em uma das comissões da Assembleia Nacional Constituinte, eles acharam, né, acharam por bem não colocar expressamente no texto. E isso foi, na época em que foi discutido, foi as mulheres, né, um grupo de mulheres que enviou, inclusive, uma carta para essa comissão, dizendo da necessidade de se abordar a questão do preconceito por orientação sexual, mas não foi acolhido. E depois nós temos aqui nas nossas relações internacionais também o repúdio ao racismo. O artigo 5º, né, que é um artigo muito conhecido, como aquele que elenca todo o rol de direitos fundamentais né, do povo brasileiro. Mas não, nós sabemos que os direitos fundamentais não estão circunscritos apenas ao artigo 5º. Nós temos explamado, né, espraiado em toda a Constituição, nós temos direitos fundamentais a serem garantidos. Mas aqui, especialmente com relação ao nosso tema, nós vamos falar do artigo 5º, que é a cabeça do artigo, o caput do artigo. Então, eu começo aqui, olha, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantido o direito à vida, liberdade, igualdade e segurança. Eu vou parar aqui para apenas lançar os termos em que nós vamos mais trabalhar aqui na nossa live. E, bem, o que muita gente esquece quando vai ler um artigo, ou às vezes, é de ler realmente o caput do artigo, né? Vai apenas lá no inciso, lá nas alíneas e esquece. Então, aqui nós temos, primeiro preceito, igualdade. Aqui é uma igualdade formal, né? Só perante a lei. Mas nós não queremos só isso, né? Não queremos só igualdade perante a lei, nós queremos igualdade nas nossas relações humanas, nas nossas relações sociais. E aí vem, na questão agora, aproximando mais da homofobia e da transfobia, diz aqui no inciso 41 que a lei punirá qualquer discriminação. Vejam, eu grifei aqui, circulei não, né? Retangulei o punirá. Por quê? Porque isso, como nós estamos falando aqui da visão do STF, esse punirá deu discussão, deu muita discussão. Porque aqui, o punirá podia ser não uma punição no âmbito criminal. Nós temos punições em outras esferas do direito. Nós temos punições civis, punições administrativas. Então, gerou ali uma discussão se esse punirá se referia à criminalização, né? Uma lei criminalizará, é isso? Então, eu não vou dar spoiler agora, e aí mais para frente a gente vai ver o que aconteceu. Bom, no inciso 42, aqui fala expressamente a prática do racismo constitui crime. Ou seja, não tem dúvida, não tem discussão. Racismo constitui crime, mas é preciso que uma lei elaborada pelo poder competente, poder legislativo, Congresso Nacional, que ele detalhe, né, quais serão as condutas, quais serão as penas. Ou seja, a Constituição diz, olha, legislador, faça uma lei que criminalize o racismo. Esse é um comando para o legislador. Então, é isso que o Poder Legislativo precisa atender. E ele deveria também ter atendido a questão da lei punirá qualquer discriminação. Então, vamos continuar aqui. Bom, e com relação ao racismo, nós temos uma lei, o Congresso agiu
agiu e agiu rápido, porque se nós formos observar, a Constituição de 88, ela é do dia 5 de outubro de 88, e no dia 5 de janeiro de 89 nós já tivemos a lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Então, lá em 89 e de 89 a 97, essa lei restringia-se apenas à raça e cor. Sendo que raça, e aqui eu não vou me aprofundar com vocês nesses significados, e aqui eu quero abrir um parênteses, que essa live surgiu também o interesse por essa live a partir de um curso que eu ministrei para a escola do servidor público do Tribunal de Justiça de São Paulo, e que aí sim eu abordei esses temas com mais profundidade, né? Foram 6 horas de curso. Então, aqui eu não vou entrar exatamente nisso, mas eu quero chamar a atenção para o seguinte. Em 97, pela Lei 9495, nós tivemos o acréscimo, ou seja, o racismo passou a abranger não apenas raça e cor, mas também etnia, religião ou procedência nacional. Mas, mais uma vez, nós não tivemos aqui algo que protegesse a comunidade, as minorias, a comunidade LGBTQIA+. Nós não tivemos aqui uma proteção para aqueles grupos referentes que sofram, né, discriminação em razão da orientação sexual ou da sua identidade de gênero. E aqui o artigo 20, que é o que ele é mais citado, né, o artigo que é mais invocado, que é praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito. E aí sim, de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Pois bem, aqui eu gostaria só de fazer um parênteses também, para colocar para vocês que eu entendo que preconceito não seria crime. Preconceito é do ser humano. Todos nós temos preconceito. Todos. Preconceito é da essência do ser humano. Preconceito quer dizer um pré-julgamento sem ter conhecimento. Ou seja, eu vou dar um exemplo de novo da jaca, que já causou uma polêmica, mas eu vou continuar com ele, porque está surtindo efeito. Eu não gosto de jaca, nunca experimentei jaca, né? Desculpa quem gosta, assim, mas eu não gosto. Mas eu nunca provei. É um preconceito? É um preconceito. Mas nem por isso eu saio por aí exterminando pé de jaca, eu não saio por aí chegando no mercado e jogando tudo no chão e estragando, porque eu não gosto. Ou seja, 100% das pessoas já olharam para alguém assim, sem conhecer, e ali, olha, não gostei muito daquela pessoa, não fui com a cara, a energia dela não é muito boa. Mas nem conhece, às vezes depois quando conhece até tem outra impressão. Isso é preconceito. O preconceito é do ser humano. O problema é a exteriorização do preconceito. É o que nós fazemos com ele. Bom, vamos partir aqui para o conceito de racismo, então, né? E esse conceito de racismo, aqui dentro da lei, que eu acabei, né, da lei de racismo com relação à cor, etnia, religião, procedência nacional, etc. Então, é uma conduta voluntária e consciente de discriminar, distinguir negativamente, porque há distinções que são positivas, né? As ações afirmativas são distinções positivas. Então, excluir, segregar, humilhar, explorar, violentar qualquer pessoa em razão de. É isso que faz o crime de racismo ser especial. É porque a motivação do crime é em razão da raça, cor, da pele, etnia, etc. E aqui raça eu coloquei entre aspas, porque não existe raça, mesmo não existe, né? Biologicamente isso já foi abandonado. Mas nós temos a questão simbólica do termo.
Então, não é possível eliminar as palavras, né? Então, existe essa questão simbólica do que está no imaginário das pessoas, quando se pronuncia, quando se fala e lê a palavra raça, então, ela está aqui. E trata-se da exteriorização de um preconceito elaborado a partir de uma ideologia supremacista. Ou seja, está implícito o sentimento de superioridade entre o autor da conduta e a vítima. Nessa exteriorização, sempre haverá. Pode não ser consciente. Isso aí é um estudo que eu faço da psicanálise, que está lá no nosso inconsciente, essa questão da superioridade, né? É por isso que agimos, muitas vezes, sem perceber que estamos nos colocando de uma forma superior. Essa ideologia supremacista. E o STF, o caso em que ele explorou essa questão do racismo foi o caso Ilvanger. Aqui, esse tema do racismo e a definição que o STF deu com relação ao racismo surgiu a partir desse caso, desse leading case, que foi no habeas corpus 82424. Lá foi analisada, na verdade, a questão da liberdade de expressão, que inclusive foi um julgado do qual eu explorei muito para escrever a minha dissertação do mestrado, que depois se tornou um livro, né, a respeito disso. Então, aqui foi considerado que nos escritos, nas publicações do Ilvanger, havia racismo, né? Então, aqui foi muito explorado. E foi a partir daqui, desse julgado, do caso Ilvanger, que depois o STF trouxe para os julgados que trataram da homofobia e da transfobia como formas de racismo. Então, eles aproveitaram um dos fundamentos, uma das premissas, foi esse conceito social do racismo, ou seja, a discriminação, a inferiorização, a estigmatização de grupos vulneráveis, minorias. Não apenas minorias quantitativas, mas nós temos minorias qualitativas, né? As mulheres, por exemplo, não ocupam... não podem ser consideradas minorias quantitativas, porque somos muitas, né? Mas a questão do negro, ele também não é considerado uma minoria quantitativa, mas sim qualitativa, é um grupo vulnerável. Então, foi considerado esse termo amplo, a dimensão social do racismo. Bom, aqui eu trouxe... só para passar rapidamente, mas é porque eu tenho visto muita confusão com essa questão da injúria racial e do racismo. O que diferencia esses crimes é que a injúria racial ela é voltada especificamente para uma pessoa, é uma ofensa, é um crime contra a honra, ou seja, é uma ofensa dirigida a alguém específico, né? Eu encontro uma jaca na rua e digo para ela, olha, eu não gosto de você, eu queria que você sumisse do planeta, porque você não cheira bem e o seu cheiro fica impregnado em tudo quanto é lugar, então eu quero que você seja eliminado. Isso é uma injúria racial, porque é direcionado. Agora, se eu começo a propagar, a incentivar, a publicar, né, nas redes sociais que eu quero que todos os produtores de jaca morram, que eles sejam exterminados, que eles vão embora do país e que, enfim, ou seja, de uma forma generalizada, para uma coletividade, aí eu estou praticando o racismo, mas aquele racismo mais amplo, o racismo da Lei 7716, de 89, mas esse que está no artigo 20, porque essa lei do racismo, ela traz práticas individuais também, que é não poder sentar num restaurante, não ser atendido num departamento público por conta, em razão da raça, da cor da pele, da etnia, e etc.
Então, nós temos, sim, nessa lei 7716, de 89, nós temos condutas de racismo individualizadas, mas há muitas vezes, confusão com relação a esse racismo da injúria racial, né? A essa prática. Outro dia mesmo, nós tivemos no noticiário uma pessoa com alto cargo em que se referiu a uma pessoa específica fazendo alusão a um animal, né? Por conta da cor da pele. E isso é uma injúria racial, foi uma pessoa específica. Bem, aqui eu já vou entrar no conceito, né, do que seria a homofobia e a transfobia. E eu gosto muito de buscar a origem das palavras. A origem das palavras nos diz muito do significado, né? Antes de procurar no dicionário, que eu adoro, mas eu acho muito importante desmembrar as palavras. E olha só que interessante. A homofobia, ela é a junção de homo mais fobia. Homo de homossexual, bissexual, e aqui nós vamos ver que homossexualidade, bissexualidade está ligada à orientação sexual, não está ligada à identidade de gênero. E a fobia? Fobia é um medo irracional. Então, olha que interessante. Eu pratico uma conduta discriminatória, violenta, por conta, em razão da orientação sexual de uma pessoa, porque talvez, e aí talvez a psicanálise deve explicar alguma coisa sobre isso, eu tenha um medo irracional daquela situação, um medo irracional do que aquela pessoa apresentar para o meu ideal de sociedade, para o meu ideal de família, para o meu ideal de educação. Então, vejam, a transfobia da mesma forma. Trans vem de transexual ou transgênero, e a fobia é um medo irracional, ou seja, eu me deparo com um transexual e, inconscientemente, essa pessoa me causa um medo irracional. Eu preciso, talvez, preservar o mundo dessas pessoas, que são consideradas, na minha concepção, na concepção do ofensor, né, na concepção de que elas causam um perigo. Né? Eu preciso preservar a minha família, eu preciso preservar os meus filhos, a minha comunidade, o meu país. Eu preciso afastar essas pessoas. Enfim, então eu quero colocar aqui para vocês que isso mostra muito o que é que está por trás das condutas, né? Por que as pessoas se sentem impelidas a violentar sem nem conhecer, sem ver na rua e bate e xinga. Enfim, é um medo irracional. Bom, passando aqui para o conceito, então, de homofobia e transfobia, eu falei aqui nos slides atrás, o conceito de racismo, né, aquele conceito da lei 1716, e agora, nesse conceito, então, de homofobia e transfobia, o que seria? Uma conduta voluntária e consciente de discriminar, distinguir, excluir, segregar, humilhar, explorar ou violentar qualquer pessoa em razão da sua orientação sexual ou de identidade de gênero. Essa motivação é a mesma motivação diferenciada que nós temos para o feminicídio, para o crime contra o idoso, para o crime contra a criança e o adolescente. Ou seja, tem uma razão, uma motivação específica. E aqui a motivação é orientação sexual e identidade de gênero. Bom, eu também tomei a liberdade de trazer essa informação, porque, como até na apresentação, né, elogiosa que o doutor Irineu fez, ele bem colocou que a nossa civilidade, a aceitação do outro, ela vem muito do conhecimento, da informação. E aqui
eu acho que é muito importante nós falarmos o que significam essas siglas, que causam confusões naturalmente, né? E eu sempre digo, ninguém é obrigado a gostar de nada. Ninguém é obrigado a aderir a nada. Eu recebi algumas devolutivas do curso dizendo que, olha, a comunidade LGBT ela quer nos enfiar a sua posição, o seu modo de viver goela abaixo. Não, não é isso. Eu me identifico com o meu próprio gênero, né, com o meu gênero biológico. Então, eu nasci mulher e me identifico com o gênero feminino, e por isso eu sou cisgênero. E sou heterossexual porque a minha atração sexual e afetiva é por alguém do gênero oposto. Mas ninguém precisa me engolir goela abaixo, basta que se respeite, né? Ou seja, ninguém precisa engolir nada e ninguém precisa aderir também. A gente só precisa respeitar. E aqui nós temos o L de lésbica, G para gay, B de bissexual, T de transexual e transgênero, Q de queer, o I de o A de assexual e o mais, que é para abarcar todas as complexidades humanas. O ser humano ele não é definido numa sigla. Ele pode não ser definido nem nessas para a comunidade que não se identifica com o cisgênero, e aqui o cis ele vem em contraposto ao trans. Cis, o significado de cis é aquém, né? E o trans é para além. Então, o cisgênero, né, aquém do gênero, ou seja, ele está restrito à identificação de gênero com o órgão sexual reprodutor, a genitália de nascimento, aqui não. Então, na questão do trans, né? Então, esse mais, ele envolve todas as complexidades humanas que não consigam se enquadrar nessas letras. Nós vamos ver por quê. Porque cada uma, né, ela tem o seu comportamento, a sua rotulagem, que eu não gosto, mas eu acredito que essa sigla foi desenvolvida para que essa comunidade pudesse ter uma noção de pertencimento dessas pessoas que não se identificam com o cisgênero, nem com a heterossexualidade. Elas precisavam de uma sigla para ter visibilidade, para ter voz política, para poder ser acolhida, né? As pessoas se sentirem acolhidas. Bom, então aqui, olha só, lésbicas são mulheres, como podem ser mulheres trans, ou seja, homens que se identificam com gênero, homens de nascimento, genitália e órgão reprodutor masculino, mas que se identificam com o gênero feminino, trans. E aqui, lésbica pode ser uma mulher trans, porque eu sinto atração sexual e afetiva pelo mesmo gênero feminino. E o gênero ele está ligado com a identidade da pessoa culturalmente, aquilo que envolve a feminilidade, né? Os trejeitos, o cabelo, o modo de falar. Essa é a identidade de gênero. O gay, ele é um homem, e pode ser um homem trans, que sente atração afetiva, sexual, pelo mesmo gênero masculino. Bissexual sente atração pelos dois gêneros, gênero feminino e gênero masculino, ou seja, nós estamos falando de gênero e não de orientação sexual. O transexual ou transgênero, como eu já disse, é quem nasce com o órgão genital e reprodutor vinculado a ser homem, biologicamente homem ou mulher, mas se identifica com o gênero oposto. É uma questão de identidade, de postura no mundo, de como essa pessoa se comporta no mundo. O queer, ele não se encaixa nessa questão binária de gênero feminino ou gênero masculino. Transita ali nos dois. Tem um pouco de gênero feminino, tem um pouco de gênero masculino. A gente vê por aí homens, por exemplo, ou mulheres que
Às vezes tem algumas mulheres com trejeitos masculinos, mas que também usam roupas femininas, corte de cabelo masculino, mas usa salto alto, que invoca uma feminilidade. Homens com barba, mas que usam maquiagem, batom, que invoca a feminilidade, ou que usam salto alto também, mas não deixa de usar a barba e o bigode, ou o cavanhaque, que também remete ao gênero masculino. Então, esse é o queer. O intersexo é o que se denominava anteriormente de hermafrodita, ou seja, tem ali fisicamente, biologicamente, o órgão reprodutor feminino e masculino, ou genitália feminina e masculina, né? O assexual é quem não sente atração afetiva por qualquer pessoa de nenhum gênero, e o mais aqui, como eu disse, são as inúmeras possibilidades. E eu sei que isso causa um certo, para muitos causa, e eu tenho todo o respeito por isso, causa um certo constrangimento, causa uma certa estranheza, o que é normal. Eu tenho um dicionário aqui, por exemplo, de 86. Eu nem vou dizer que ele é velho, porque ele é mais novo do que eu. Mas aqui não tem o termo, por exemplo, cisgênero, não tem esse termo. Não tem o termo transgênero, não tem. Então, é interessante saber o quanto nós estamos caminhando para poder não desvirtuar o mundo, como muitos dizem, mas sim para que o mundo possa acolher pessoas satisfeitas consigo próprias, que possam ser aceitas e viver da forma como escolheram, sem que isso signifique promiscuidade, sem que isso signifique safadeza, porque tem um pouco de confusão, né, com essas questões. E as pessoas só querem ser elas mesmas. Bom, eu trouxe aqui algumas notícias de práticas homotransfóbicas aqui para aglutinar o termo, para mostrar para vocês o quanto essas condutas têm requintes de crueldade. Então, é de fato, parece um envolvimento pessoal de um terceiro que não conhece o ofendido, pode nunca ter visto o ofendido, mas pratica uma agressão, mas de uma forma muito cruel, muito assustadora. Os crimes motivados pela questão da orientação sexual e identidade de gênero têm requintes de crueldade, assim, tenebrosos. Não que os outros crimes sejam menores, ou não é isso. Eu espero que eu esteja me fazendo entender. É algo muito peculiar. Aqui, a casa de uma mulher foi apedrejada. Ela morava sozinha com um filho de 12 anos, que era menina, mas se revelou um menino trans, e ela foi pedir para que o nome social fosse usado na escola. E a partir disso, a vida deles viraram um inferno, a casa apedrejada, sacudiram as janelas da casa. Ou seja, pessoas que passam na rua, ou seja, se sentem intimidadas, né? Enfim, essa superioridade de achar que precisam salvar o planeta, né? Das pessoas que entendem que são diferentes do que acreditam ser o normal, né? E o que é normal? Mas, enfim, aqui, olha, homem agride mulheres trans com soco e água na Zona Sul de São Paulo. E aqui, o que acontece? Aqui, olha, mulheres trans. Foi noticiado mulheres trans. E aqui foi contra o que muitos veem como travesti. O travesti é uma mulher trans. Acontece que, por uma questão simbólica, por questões de política social, na verdade, é que a terminologia acabou ficando distinta. Então, usa-se o travesti para aquela mulher trans que é marginalizada, pobre, que se prostitui, que não consegue um bom emprego, e aí usa-se o nome travesti. Agora, quando a mulher já ocupa, uma mulher trans, já tem um grau de instrução melhor, é professora, nós temos professoras trans, cargos em universidades de mulheres trans, daí chama-se de mulher trans. Então, percebam a distinção?
Bom, aqui, ó, mulher trans e o namorado, né, foram agredidos numa exposição agropecuária e bradavam, né, gritavam, não é mulher, é travesti, tem que apanhar. Por quê? Né? Por que que causa essa repulsa tão grande? E curioso que já depois dos julgados do STF, que considerou a homofobia e a transfobia como formas de racismo, isso foi tipificado, né, como o boletim de ocorrência, lá constou lesão corporal. Mas não, na verdade, a motivação, teve por motivação aqui, a questão da identidade de gênero, então é caso, sim, de homofobia ou transfobia, no caso aqui, transfobia. Tanto é que depois foi alterado, né? Aqui também, olha, relatou que sofreu preconceito ao comprar numa loja. Aqui, essa questão do preconceito, como eu já adiantei, é preciso ver com cautela, porque nem tudo é racismo, gente. Isso também é preciso ponderar, sabe? Nem tudo é racismo. Como eu disse, eu posso não gostar, posso não querer amizade, posso não querer me aproximar, mas eu não posso. E isso, no meu modo de ver, não é racismo, não é uma discriminação. Desde que eu não tenha um lugar público, e aí eu não deixe essa pessoa ingressar por essas razões, mas pessoalmente, na esfera íntima de cada um, eu posso simplesmente não gostar disso ou daquilo, do mesmo jeito que eu não gosto de jaca. Eu posso não gostar de quem tem o cabelo assim ou assado, posso. O que eu não posso é ter condutas discriminatórias. Eu não posso fazer um processo seletivo, público ou privado, e excluir essas pessoas por conta da cor da pele, da orientação sexual, da sua identidade de gênero. Então, aqui, quando eu li essa notícia, eu trouxe, porque eu fiquei aqui, não sei, aqui poderia dar uma... Não sei se eu enquadraria muito como uma injúria racial ou como um racismo. Sofreu um preconceito, sentiu que houve um preconceito. Bom, e agora aqui, entrando aqui na visão do STF propriamente, né? Onde que foi discutido isso? Foi discutido no mandado de injunção, o 4733, e na ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26. O mandado de injunção de relatoria do ministro Edson Fachin e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão de relatoria do ministro Celso de Mello. Foram julgadas em conjunto, e o que foi pedido para o STF? Olha, por favor, vocês precisam dar concretude ao texto constitucional, porque lá diz que o racismo é crime, lá diz que a lei punirá qualquer forma de discriminação, e nós aqui, nossa comunidade LGBT, que ia mais, nós estamos desprotegidos diante das agressões. Então, é isso que foi pedido ao STF, né? Esse foi um julgado de 2019. Então, aqui, o que eles alegaram, olha, nós não conseguimos exercer o nosso direito fundamental à livre orientação sexual e livre identidade de gênero. Lembram-se que lá, um dos objetivos da Constituição, um dos fundamentos da Constituição, a dignidade da pessoa humana, lá no artigo 5º, todos são livres, né, para viver garantir a sua vida com liberdade, né, e essas pessoas sofrem risco de morrer por ser quem são. E aqui, olha, ante o alto grau de violência que essa comunidade sofre. Então, foi pedido para o STF a conduta, né, o que muito se critica de ativismo judicial. E o que é o ativismo judicial? Né? É uma atitude do Supremo, que é o nosso órgão judiciário máximo, né, o intérprete máximo escolhido da Constituição para interpretar, aplicar a Constituição, para ele ter um modo proativo e expansivo para interpretar a Constituição, dela extraindo regras não expressamente criadas pelo Constituinte ou pelo legislador, no intuito de atender demandas sociais inequívocas, que não foram satisfeitas a tempo e hora pelo processo político majoritário. Porque hoje em dia nós temos essas questões de crise de representatividade. Agora, o legislativo,
ele tramitou, desde 2001, tramitou no Poder Legislativo projetos de lei para proteger, para criminalizar condutas homofóbicas e transfóbicas. Até hoje, nós não tivemos uma resposta do Poder Legislativo. E por mais que o nosso Poder Legislativo seja eleito diretamente pelo povo, ou seja, representa a maioria da democracia, não é possível não dar voz nenhuma e não proteger as minorias. Não é possível que numa democracia nós aceitemos isso. Então, há que destacar que o ativismo judicial não é usado à torto e à direita, ao bel prazer do Supremo. E isso, com isso eu também particularmente não concordo. Mas eu vejo que em determinadas situações é preciso essa intervenção para que as pessoas que não são ouvidas pelo processo majoritário, elas tenham um acolhimento, elas sejam vistas e ouvidas numa atuação contra-majoritária, que essa é uma das funções do Supremo Tribunal Federal, atuar de forma contra-majoritária, ou seja, contra o que se entende decidido pela maioria. E se o Supremo julga leis inconstitucionais, ele está dizendo que uma lei que foi editada, que foi criada por representantes da maioria, é inconstitucional e deve ser retirado do universo jurídico. Ou seja, ele está atuando contra majoritariamente. E aqui, o que o Poder Legislativo decidiu, na sua maioria, é que não ia legislar. Porque não legislando é uma decisão. Né? Não legislar, não produzir a norma é uma decisão. É uma posição. E aqui o que fez? O STF foi ir contra essa posição, acolhendo essas demandas inequívocas que vêm da comunidade LGBTQIA+. E quais foram as premissas, né, adotadas? Tive um... Aqui, pronto. As premissas adotadas, né, pelo Supremo. Olha só. O concreto uso da sexualidade como uma autonomia da vontade, direito à liberdade, direito à igualdade. A identidade de gênero é uma manifestação da própria personalidade da pessoa humana. Ou seja, se eu como carne e vou num restaurante que é majoritariamente vegetariano e pedir ou manifestar a minha vontade de comer carne, eu não posso pedir para ser retirada do ambiente por conta disso. Percebe? Porque eu só estou sendo quem eu sou, manifestando algo que eu goste e que pode ir contra uma maioria. Mas isso não dá o direito de ninguém de me ofender, de me xingar, de dizer que eu como cadáver de animal, né? Que é o que às vezes eu escuto. Então, é isso que a gente precisa neutralizar. Não precisa gostar, não precisa aderir, mas precisa respeitar, que as pessoas só querem ser quem elas são. Bom, foi feita uma leitura conjunta, inclusive, a respeito de a Convenção Internacional, da qual o Brasil internalizou, que diz a respeito da eliminação de todas as formas de discriminação, e a nossa Constituição abarca, traz para as nossas normativas considerar esses tratados internacionais, os quais o Brasil aderiu. E aqui foi entendido, a partir de tudo isso, de que aquele punirá que eu falei lá no início deve ser visto como um mandamento, um mandado constitucional de criminalização, e não apenas uma punição administrativa ou uma punição civil, porque essas não bastam. Nós temos uma lei no estado de São Paulo, acho que foi pioneiro, uma lei que, e agora me fugiu o número, me perdoem, a Lei 10.948. A Lei 10.948 de 2001, do Estado de São Paulo, que trouxe punições administrativas para homofobia, transfobia, mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Então, foi entendido pelo STF de que o legislador descumpriu um comando da Constituição, que era criminalizar essas condutas.
E achei, né, muito bonita a colocação aqui do ministro Celso de Mello, que ele disse: a omissão legislativa estaria a indicar que o sofrimento e a violência dirigida à pessoa homossexual ou transgênera é tolerada, como se uma pessoa não fosse digna de viver em igualdade. Então, foi tratado muito sobre a tolerância, a intolerância, inclusive abordando a questão religiosa, né? E dizendo que a liberdade de religião e a repulsa à homofobia, elas podem conviver de forma harmoniosa, né? Isso não... As religiões também precisam ser respeitadas dentro do seu âmbito de crença, de fé, né? Então, o que não se permite é a violência, é a discriminação negativa, é a humilhação, é essa exclusão, né? Bom, aqui nós temos também a questão da felicidade, foi abordada. A busca da felicidade como uma derivação constitucional implícita do princípio da dignidade da pessoa humana. E, por final, tudo isso considerado, além de o conceito amplo de racismo, o conceito, a dimensão social do racismo, viabilizando significa, né, a dominação de um grupo majoritário sobre integrantes de grupos vulneráveis, que é o caso da comunidade LGBT aqui no tema da nossa live, fazendo instaurar, mediante odiosa e inaceitável inferiorização, situação de injusta exclusão de ordem política e de natureza jurídico-social. Então, como resultado final aqui, decidiu o STF que até que sobrevenha uma lei emanada do Congresso Nacional, destinada a implementar os comandos de criminalização lá que a Constituição, no artigo 5º, determinou que fizessem, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, e que se traduzem como expressão de racismo. Aquele racismo que é mencionado na Lei 7716 de 1989, mediante adequação típica, ou seja, uma adequação àquele tipo penal que está expresso lá na Lei 7716, mas que não menciona a homofobia, não menciona a orientação sexual e nem a identidade de gênero. E aqui, muita dúvida, né? Assim, sofreu, né? Esse julgado sofre até hoje muitas críticas com relação à violação do princípio da reserva legal, porque os crimes só devem ser tipificados, as condutas criminais vêm a partir de origem legal. Só o poder legislativo pode criar um crime. E isso está dentro do princípio da estrita, né, reserva legal na esfera criminal. Mas aqui o que foi interpretado pelo STF é que não se cuida de uma formulação de tipo criminal, porque a lei do racismo já existe. O que eles disseram foi o seguinte: o conceito de racismo que está na Lei 7716, ela abarca muito mais do que simplesmente a cor da pele, a etnia, a religião e a orientação sexual. Então, houve, dentro de uma polissemia que tem, né, o termo racismo, ele tem inúmeros, pode adquirir inúmeros significados. O STF, atendendo a esse anseio, né, da comunidade LGBT, interpretou conforme a Constituição, ou seja, interpretou o racismo indicado na Lei 7716 conforme a Constituição. Aqui, eu já estou finalizando. Eu vou deixar para vocês que, como eu disse, esse material está disponível para quem tiver interesse. Pode me pedir nas minhas redes sociais, pelo e-mail do tribunal. Fiquei muito lisonjeada dessa live ter sido aberta ao público externo, né? Eu acho que vai ter um alcance enorme e os servidores do tribunal mais bem informados e
bem acolhidos, né, pela CAPES, que tem essa intenção de promover o bem-estar dos servidores, e a informação é uma forma de produzir bem-estar, né? Então, é um esquema, para quem tiver interesse, não vou destrinchar ele agora, mas foi um resuminho aqui de como o STF chegou a essa conclusão de que homofobia e transfobia são formas de racismo. E, é claro, nós temos muito que caminhar ainda, mas acredito que iniciativas como o Tribunal de Justiça tem tido, e eu tive a honra, né, de ser convidada para esses 2 eventos, um da escola e agora da CAPES. Eu tenho muito orgulho do tribunal por isso, muita honra de fazer parte do tribunal, mas temos que caminhar. E quanto mais nós falarmos disso, mais as pessoas vão olhar as outras de uma forma diferente no bom sentido. Diferente no sentido de evitar a exteriorização do preconceito. É isso que gera conduta homofóbica e conduta transfóbica. E aqui eu trago uma passagem do Norberto Bobbio, que é um filósofo, um jurista, que eu gosto bastante de ler, e ele diz, olha, a história da humanidade, embora velha de milênios, quando comparada às enormes tarefas que temos, que estão diante de nós, talvez tenha apenas começado. Mas a gente precisa, já começou, e agora isso aqui precisa pegar um impulso, né? Eu agradeço muito a participação, a audiência de vocês, quem pôde estar aqui no ao vivo e quem depois vai ver essa live gravada. Eu permaneço à disposição de vocês para tirar dúvidas. Vocês me encontram aqui nesses contatos. Quem é do tribunal pode ficar à vontade, mandar e-mail no e-mail institucional. Meu Instagram tem um outro e-mail. E os próximos slides, eu nem vou passar agora, nesse momento, para vocês, porque eu trago aqui os canais que vocês possam denunciar as condutas, né? Representar quem se sinta, né, ofendido com condutas homofóbicas ou transfóbicas, pode procurar esses diversos canais que eu elenquei aqui. Como inicialmente essa live ia ser destinada apenas ao público interno do tribunal, aqui vocês vão ver que são mais direcionados ao estado de São Paulo. Mas como depois foi aberto ao público externo, então me perdoem se às vezes não coincidir com a localidade em que você se encontra, mas aqui já vai ter uma orientação. Eu trouxe também um pouco de uma bibliografia que me interessa, então eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado, eu não sou egoísta com relação a isso. Então, tem uma bibliografia para quem quiser se aprofundar e continuar no estudo. E agradeço muito essa oportunidade da CAPES, agradeço a presença de todos. E agora, se tiver alguma pergunta e que eu possa responder, eu estou à disposição. Maravilha. Só para deixar claro, Karine, obrigado, antes de mais nada, foi ótimo. Valeu. Você está falando de uns slides que vêm depois, é porque você vai disponibilizar isso para todo mundo, né? Então, só para deixar claro aí para o pessoal, isso vai estar disponível, esses slides todos que nós vimos e esses que nós não veremos. Como a gente extrapolou o tempo já, eu vou ler aqui e você responde rapidinho, 1 ou 2 perguntas, só para a gente marcar a posição aqui na interação da nossa audiência. Thaisa Félix diz, excelente explanação, parabéns a Gilza, parabéns a Karine e a CAPES pelo tema, muito importante essa discussão em nossos dias. Aí vem uma pergunta que está junto no bloco aqui da Iara. A impunidade fortalece a estupidez. A lei tem que ser rigorosa com crimes dessa natureza. São crimes. Como está o debate na sociedade para agravar as penas para homo e transfobia? Olha, Iara, nós já demos um passo com essa decisão do STF. Existem outros projetos, porque o que acontece no Poder Legislativo? Conforme as legislaturas vão se encerrando, os projetos de lei, entre aspas, são arquivados, porque não foram votados naquela legislatura de 8 anos.
Então, nós temos novos projetos de leis recentes e muitos a partir dessas decisões proferidas pelo STF, impulsionadas por essa decisão do STF, que visa criminalizar com maior rigor as condutas homofóbicas e transfóbicas. Ou seja, o STF, às vezes muito criticado por atuar, por suplantar a competência do Poder Legislativo e do Poder Executivo, mas às vezes se não tiver um empurrãozinho também, as coisas não andam. Então, temos, mas vamos é o que eu disse, nossa sociedade é uma sociedade, no geral, muito conservadora, e não é só no nosso país. Nós temos países que não só não criminalizam a homofobia, como criminalizam a homossexualidade e a orientação, né? A questão da identidade de gênero. Ou seja, nós aqui, pelo menos, não criminalizamos, mas a gente precisa evoluir. Então, eu acredito que vamos ver aí quem vem por aí nos próximos governos, né? E que possa, de fato, desenvolver esses projetos dentro do Congresso Nacional. Eles estão em andamento. Maravilha. Mais uma aqui, infelizmente a pessoa não se identificou. O quanto a educação familiar contribui para condutas não discriminatórias? É fundamental, é fundamental. Tudo começa em casa. Eu acredito que a escola, as instituições de ensino têm, sim, o seu papel importante, mas muito da forma, às vezes, violenta de exteriorizar o preconceito vem de casa, vem do que se ouve em casa. Né? Nós já temos muitas experiências, crianças não têm, né? Não vem o outro com essa diferença negativa, né? Ou que cause estranheza, ou que cause medo, ou que cause ameaça. Não. Então, isso vem muito de casa. É fundamental que a nossa sociedade como um todo possa falar cada vez mais disso, desmistificar esse assunto, né? E ter abertura, inclusive, dentro de casa, nós temos famílias que sofrem com isso, pessoas que se distanciam da família, o que é uma pena, né? Pessoas que se distanciam da família porque não são aceitas, enfim, crimes que acontecem dentro do próprio seio familiar. Ou seja, dentro de casa é que começa. Eu acredito que uma educação embasada na tolerância, no respeito à diversidade, no respeito ao outro, eu acho que é fundamental, com a complementação das instituições de ensino. Então, com esse fim da resposta, eu emendo a pergunta do Felício. Ele agradece pela palestra e tal, e aí ele diz, gostaria de saber o que você acha de educação sexual nas escolas, como esse ensino tem acontecido ou não, como tem acontecido ou como não tem acontecido, como você acredita que devem ser ensinados, orientados os estudantes? Olha, Felipe, né? Felício, questão de muita polêmica, a questão da orientação sexual nas escolas. Eu não me aprofundei exatamente nesse tema, o que eu tenho lido a respeito é que é preciso, sim, ter cuidado na forma de falar, mas eu acho que é fundamental começar a se colocar na escola, e eu sei que isso causa inúmeras repulsas, mas isso também não pode ser afastado da escola, como se isso não existisse, como se orientação sexual diversa ou identidade de gênero diversa não existisse. E eu não sei se só a família dá conta, porque tem muitas famílias também que não querem abordar esse assunto, que querem delegar para a escola. Nós vimos isso na pandemia, que ninguém mais aguentava educar a criança em escola, dentro de casa. Pai e mãe não nasceu para ser professor. Quizá nasceu para ser pai e mãe. Mas, assim, então eu acho é preciso discutir mais esse assunto, mas o meu posicionamento hoje é que alguma abordagem eu acredito que tenha que ter. Não sei ainda, assim, dizer... né, estudos pedagógicos poderiam informar qual a idade necessária para se começar a falar disso, mas eu acho que fingir que isso não existe e
né, e a sociedade rechaçar isso com tanta violência como eu tenho visto, isso só recrudesce as atitudes homofóbicas e transfóbicas. Maravilha, nosso tempo, infelizmente, já estourou. Tem algumas perguntas, principalmente do Daniel. Daniel, como nós temos essa facilidade da Karina ser nossa colega, eu sugiro que mande direto para o e-mail dela aqui, Karina Reis, as 2 ou 3 perguntas que você enviou. Karina, obrigado. Obrigado por ter... Eu que agradeço, uma honra. Imagina, obrigado. E quem sabe fazemos uma presencial algum dia, já que você é nossa colega e está aqui pertinho, a gente reestreia as palestras. Maravilha. Já falei para a Patrícia, para a Raquel, que eu estou à disposição de vocês. Quem puder colaborar com o tribunal... Que bom, obrigado. Eu agradeço demais a audiência de todos vocês que acompanharam mais essa palestra da CAPES, a Coordenadoria de Apoio aos Servidores, e convido para a próxima, que será dia 15 de agosto, um tema ligado a TDAH, com o Dr. Marco Antônio Arruda. Acredito que seja essa, não tenho muita certeza, mas acho que é essa do dia 15/8. Enfim. Na próxima palestra, nós estamos juntos. Se Deus quiser, agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Você espera aí, Karina. Espera aí.